Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas você está assistindo esse podcast, mas é o segundo episódio do nosso Fabcast. Eu tô pensando no nome que eu vou dar para o podcast, ainda não sei, mas é o segundo episódio. Maravilha. E hoje eu tô tendo a honra de receber aqui no nosso pequeno e humilde estúdio, aqui no nosso escritório, o amigo Jefferson. Eu não vou arriscar falar o teu sobrenome, cara. Tu sabe que nem eu, até a quarta série, eu não me arriscava, né? Não conseguia? Que é Habstreuter. Habstreuter. Jefferson Habstreuter. É um nome que é um pouco difícil pronunciar. Tem gente que fala que prefere não dar um nó na língua, né? Então né? prefere não arriscar mesmo. O Jefferson, a gente Jeff. trata o Jeff aqui. Ele é nativo de Itapema, por incrível que pareça, encontrei um nativo de Itapema, uma cidade que tem gente do Brasil e do mundo, né, Jeff? Tem muita gente de fora aqui. E o Jeff, além de ser nativo, ele é empreendedor da cidade, ele é um empresário, graças a Deus, de sucesso. É uma pessoa que tem uma relevância, uma reputação muito bacana, né, Jeff? A gente já conhece ele há algum tempo. E o Jeff veio aqui pra gente trocar um pouco de ideia, falar um pouquinho de Itapema, falar da evolução desse nosso município, da Princesinha do Atlântico, falar um pouco de construção civil, do mercado imobiliário e como é o tema do vídeo para enquadrar esse nosso podcast, né? Falar também sobre os investimentos. Esse podcast aqui vai ser bacana para aquele que é o investidor que está procurando aportar o seu recurso no investimento para oferir uma renda com locação de temporada, short stay e long stay, né? Short stay, long stay. São os perfis novos aí que estão surgindo. Eu gostaria de ouvir um pouquinho do Jeff, mas primeiro, Jeff, se apresenta aí para o pessoal, fala um pouquinho de você e já falei demais. Primeiramente agradecer, Fabrício, Legal. pelo convite, poder estar aqui, compartilhar um pouco do nosso conhecimento com o teu público, né? E a gente sabe que é um público cativo aí, que está contigo e está acompanhando, entendendo um pouco do que está acontecendo na nossa Itapema. Exato. Como tu falou, né? Eu sou natural de Itapema, né? Nasci em Balneário Camboriú, porque não tinha hospital na época, então assim, realmente tinha que ser em Balneário Camboriú. Mas natural de Itapema, minha família está aqui há 48 anos. Uhum. Então eu me considero nativo, né? Mas para nós é uma honra, para mim, para H Empreendimentos, poder estar aqui e compartilhar um pouco da nossa visão de mercado, a visão sobre Itapema, como que a gente está enxergando aí o futuro, né? Porque nós temos projetos, né? Falando como H Empreendimentos, projetos aí audaciosos, projetos que estão utilizando métodos de arquitetura, utilizando muito a saúde emocional das pessoas para trazer algo que realmente faça sentido para esse novo cliente que vai morar, que vai investir ou que vai fazer a locação dos empreendimentos aqui na nossa região. Então, muito obrigado pelo convite, fico muito grato à audiência que vai nos acompanhar. Legal, obrigado. Primeiramente, né, Jeff, a gente falou, você fez uma pequena introdução, acho bacana você falar. O Jeff tem uma empresa aqui, uma construtora, uma incorporadora, H Empreendimentos. Quanto tempo já de empresa, Jeff? Quando começou a história da construção civil na família? Veio dos pais? Isso você que empreendeu? Como é que foi? Então, tu sabe que eu costumo dizer que com 10 anos eu fui para a obra, né? 10 anos. 10 anos. Novo, hein? É. Se fosse hoje cadeia. Cadeia. Então, com 10 Exploração anos... de mão de obra infantil. Sabe que na época eu não entendia, né? Eu tô até escrevendo um livro sobre isso, tá? Legal, bacana. Mas na época a gente não entende, né? Quando a gente é criança, a gente não entende o porquê que o pai nos levava para o trabalho, né? Seja onde for. No caso, meu pai, ele era pedreiro e me levava para a obra. Ele falava assim, não vou te deixar em casa sem fazer nada. Né? Ok, então ia para a obra. Naquele momento a gente não entendia, mas hoje tudo faz muito sentido, né? O porquê daquilo, o porquê que ele fazia aquilo. Então, depois que a gente vira pai também, a gente entende um pouco disso aí, né? Verdade. Então, a nossa família, na verdade, desde sempre está na construção civil. Eu sou o primeiro incorporador da família, né? Todos os meus familiares estão na construção civil. Meu avô era da construção civil.
No entanto, nós temos um escritório de arquitetura, esse ano vai fazer 21 anos. 21 anos. 21 Maioridade. Anos. Maioridade, é. E incorporando desde 2008. Então, né, no entanto, em carreira solo, porque como nós tínhamos muitos clientes da arquitetura, e a gente fez muitas obras em parceria, né? Ah, legal. Então, só que em 2015, nós optamos, né, eu e a minha esposa, a gente optou em voar em carreira solo. Que bacana. Então, desde lá, já são aí, esse ano a gente vai para a 5ª obra entregue. Então, 5ª obra entregue desde 2015. 2015. Ó, que legal. Então... sabe o que é bacana nisso aí, Jeff? Quando a gente observa uma empresa que está desde 2015 com 5 obras entregues, então a gente está falando de 2015 para hoje, são 8 anos, né? 8 anos. 5 obras, o que eu enxergo? Uma empresa pé no chão, uma empresa que não está aventurando, né? Porque a gente vê muito no mercado disso, né? Eu até, inclusive, a gente tem um crivo de avaliação das consultoras que a gente trabalha e um deles é observar essa questão muito da alavancagem, né? Muitos lançamentos, mas e a quantidade de obras entregues? Quantas já foram entregues, né? Onde está como é que está esse acelerador aí dessa consultora, né? A saúde dela é sustentável? Então é importante, é uma empresa que está com 8 anos e 5 obras entregues, então basicamente aí uma obra por vez, muito cuidado. A gente tem uma premissa, né? Isso eu trago desde sempre, então por ser de uma família que não tinha muitos recursos lá no início, né? A gente costuma medir o pé, costuma medir a profundidade do lago com um pé só, né? Então a gente não vai fazer aventura. Realmente o que a gente está nos comprometendo em projetos, a gente tem a capacidade de entrega. Então, por quê? Porque a gente também, primeiro, tem a saúde emocional. Né? A gente já teve alguma experiência de fazer várias obras ao mesmo tempo, né? Naquele momento das parcerias, e não foi saudável. A verdade é essa, né? Então, por quê? Porque eu levo comigo essa premissa de que eu tenho que fazer o que eu posso cumprir. Honrar. Claro. Então, a minha realidade hoje, a realidade da empresa é realmente uma realidade de uma empresa pé no chão. Que bom. Nós temos hoje um consultor financeiro de processos dentro da empresa, né? O que nos auxilia na compra, que nos auxilia na viabilidade de um empreendimento, que nos auxilia também na projeção financeira, fluxo de caixa. Claro que talvez isso não seja novidade para muita gente, mas a gente sabe que no mercado da construção civil, isso é algo que poucas construtoras fazem. E na verdade, Jeff, assim, eu vendo você falar aqui, eu tô fazendo um curso agora em São Paulo, um curso de gestão também, né, empresarial, e são 100 empresários que estão participando desse treinamento. Treinamento muito bacana aí do Instituto, bem renomado, bem legal. E o que espantou nesse treinamento foi o seguinte, chegou um momento lá que o treinador perguntou para os empresários lá que estavam participando como é que estava a questão de planejamento, de organização, de acompanhamento, de DRE, de BSC, Balance Scorecard, quem entendia o que era uma rentabilidade, uma lucratividade, entender números e projeções e tal. Cara, você acredita que o empresário brasileiro hoje, de maneira geral, o empresário brasileiro ele corre atrás do rabo, é igual o cachorro correndo atrás do rabo, cara. Ele está indo de acordo com a maré, ele tem que fazer de dia para comer à noite, aquela correria, aquela loucura, e poucos trabalham com a questão do planejamento para executar um negócio mais sustentável. Por isso que a gente vê muita empresa, infelizmente, aí sucumbindo, né? Tu sabe que esses dias eu estava lendo um artigo como funciona a mentalidade dos empresários brasileiros, né? Claro que de pequeno, médio porte as empresas, via de regra cresce, organiza, cresce, organiza, cresce, organiza. Só que chega um momento que isso não funciona mais. Por exemplo, a gente pode levar isso para a infraestrutura urbana de uma cidade. Enquanto é uma cidade que tem condições de abrir largas avenidas, que tem condições de desapropriar áreas que ainda não estão consolidadas com grandes edificações, tudo bem, é possível, mas começa a ficar muito caro. Então, quando a gente pensa, cresce e organiza numa empresa, né, ele vai ter um limite. E nós, na H Empreendimentos, a gente entendeu isso no momento em que a gente começou a perceber
que o mercado estava nos procurando pela visão de projetos e de futuro que a gente estava entendendo para os nossos clientes. E aí foi onde a gente chamou um consultor de processos e de finanças. Por quê? A minha formação é arquitetura, a da minha esposa é design. Então, nós não tivemos um treinamento ou uma cadeira específica dentro da faculdade para nos ajudar a administrar pessoas, fazer processos e tudo mais. Então, hoje nós trouxemos um consultor, hoje ele já é assessor da empresa, quase que um conselheiro. Legal. E por quê? Ele foi diretor da Porto Belo, foi diretor de outras grandes empresas. Tem know-how, então é uma pessoa que tem capacidade de fazer com que agora a gente possa crescer organizados. Legal. E falando em crescer e organizado, Jeff, você, por ser um cara que nasceu em Itapema, nasceu no hospital em Balneário só, mas se criou em Itapema, você viu Itapema surgir. Você lembra de Itapema, desculpa a pergunta, Jeff, claro, você é mais novo que eu, né? Tenho 40. Você é de que idade? 82. Eu sou de 75. Então você é mais novo. Se você começar a olhar lá para trás, se você é de 80, eu vinha para a praia em Itapema nessa época. Eu vinha com meu pai, as minhas férias eram em Itapema. E eu lembro de Itapema, cara, com aquelas ruas as ruas eram de areia ainda, quando chovia ficava aquelas poças d'água. Eu lembro que a gente brincava naquelas poças d'água. Tinha muito verde, muito mato, né? Era uma praia linda, a Itapema continua uma região linda. Eu sou apaixonado por Itapema, são 7 praias lindas. Tem no meu canal do YouTube, tem vídeos aí das praias. Nós temos 7 praias lindas, maravilhosas, mas você viu Itapema explodir, né, cara? Então te causa um pouco de saudade daquela Itapema antiga, daquele espaço. Como é que tu enxerga hoje isso? E o rumo que a cidade está tomando, como é que você está enxergando isso tudo? Sabe que imagina, a gente começa a se entender por gente, ter memórias ali há 6, 7 anos, né? Sim. E o meu avô, ele tinha uma casa de frente para Nereu Ramos, que onde hoje é a padaria Maré Doce. Sim, ali mais pro lado 300 sul ali. Então, o que acontece? Eu basicamente me criei ali, ele tinha sorveteria, ele tinha eletrônica, tinha restaurante, então eu me criei ali, né? E só que eu costumo falar que para eu ir para a praia eu tinha que atravessar uma vala. Isso pouca gente lembra, porque na casa ali, a Avenida Nereu Ramos, era uma via para lá, duas mãos, e tinha uma vala no meio. Eu não lembro disso. Uma valetinha. No meio das duas pistas, olha. Claro, só que a gente está falando isso há 30 e tantos anos atrás. Então, realmente era estrada de chão, batido, poucas estradas tinham calçamento, né? Era quando uma estrada, uma rua era calçada ou lajoteada, era um festerê, né? Então, hoje, eu posso te dizer assim, que desde que eu entrei no mercado imobiliário, eu comecei, na verdade, no mercado imobiliário em 2000, cortando pranchas de projeto. Olha só. Então eu comecei cortando pranchas de projeto num escritório de plotagem. Olha aí. Tive a oportunidade de aprender a fazer desenho no AutoCAD e dali começou a surgir a minha paixão pela arquitetura, porque eu olhava aquelas pranchas, eu cortava, dobrava, então eu olhava aqueles projetos que vinham dos engenheiros, dos arquitetos para imprimir no escritório que eu trabalhava. E eu falava assim, nossa, que legal isso aqui, um dia eu vou desenhar. Olha aí, né? Que legal. E não deu 3 meses, era a oportunidade da minha vida, né? Sim. De poder ser diferente, porque eu trabalhei com meu pai até os 14, 15 anos, e ali eu defini que aquilo eu não queria, né, para minha vida, eu queria algo a mais. Então, aí tentei ser jogador de futebol, aquilo tudo que menino, né? Tá brincando. Jogador de futebol. Joguei no Avaí ali por 6 meses. Legal, cara. No juniores, no juvenil. Qual era a posição? Goleiro. 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 Eu na escola eu só era escolhido para ser goleiro. Quando não tinha um cone para ficar no meu lugar para me substituir, porque era ruim de bola, rapaz. O goleiro é a última que sobra, né? Mas pro cara tá 6 meses, não, vai ter que ser um bom goleiro. Até que tu tem altura, né? Era juniores, né? Sim, legal. A categoria que era, mas fiquei 6 meses, aí eu vi que aquilo não era para mim. Aí, né, na verdade, aí a vida foi se encarregando de conduzir o caminho e construir essa história, né?
Ali eu fui para desenho, aprendi a desenhar em AutoCAD. Aí eu recebia os projetos dos arquitetos na mão e tinha que transformar em arquivo digital. Isso em 2000? Em 2001, ali já, 2001. 2001. Mas Itapema não era nada perto do que é hoje? Eu lembro que o primeiro empreendimento que veio um famoso comprar apartamento aqui foi o empreendimento ali que era do lado do Hotel Meia Praia, frente mar, lá na altura da rua 220 ali. Certo. E quem comprou o apartamento lá foi o Ratinho. Quando ele comprou o apartamento... naquela época já o Ratinho já tinha... Pôr do Sol, o nome do empreendimento. Olha aí. Quando ele comprou, nossa, e o escritório que eu trabalhava era de frente para esse empreendimento. Olha só. Então, nossa, o Ratinho vai estar morando aqui logo, logo. Caraca, né? E hoje a gente tem tanto artista aqui, né? A gente tem cantores, tem sertanejos, tá? O Rick eu vou trazer aqui pra gente fazer um podcast Legal. com ele. Tem o Zezé de Camargo, a gente tem aí jogadores de futebol, né? O Renata mais famoso Fã, cliente da H. Cliente de você. Cliente da H. A gente tem aí jogadores muito, muito conhecidos, né? O Neymar, Diego Tardelli, né? Itapema explodiu, na verdade, né? E eu lembro que eu vim para Itapema em 2014 morar, porque eu tô no mercado imobiliário há 15 anos, mas eu estava em Itajaí, cidade que eu amo de paixão, acho Itajaí sensacional. Até um dia vou ter a oportunidade de falar mais sobre Itajaí. Mas eu vim em 2014 para cá e quando eu vim para Itapema ainda eu saía na sacada do meu prédio e eu olhava e enxergava o horizonte, cara. Até assim, tu lembra quando que foi esse boom que explodiu Itapema? Que ano que, na tua percepção, que isso aconteceu? Eu comecei a incorporar em 2008, Sim. né? E ali em 2008, basicamente, começou uma aceleração do lançamento de empreendimentos. Começou a vir muita incorporadora, abrir muita imobiliária. E ali a gente percebeu que deu um boom gigantesco, só que ainda era um mercado muito local, muito regional. Era de Rio Grande, Paraná, Rio Grande do Sul, Paraná. E isso foi escalando, né? Então, basicamente, se a gente for botar por ordem cronológica, 2008 para cá... Foi o boom. Foi o boom. Aí a gente teve alguns picos ali, enfim, né? Mas que nem agora, nos últimos 5 anos aí, não tem nada parecido. Loucura, né? É impressionante, impressionante. E daí você falou, eu lembro que você tocou aí na hora que nós estávamos falando sobre planejamento, né? A importância do planejamento é que quando acontece a coisa de forma tão repentina como aconteceu com Itapema, acaba que a máquina vem passando por cima de tudo e vai fazendo a coisa acontecer, né? Mas hoje eu vejo que a gente enfrenta alguns desafios, vamos falar assim, desafios que têm que ser solucionados. No tangente à mobilidade, por exemplo, você falou assim, lá atrás se fosse planejado, daqui a pouco eu teria alguns espaços que poderia desapropriar para abrir uma avenida mais larga, alguma coisa do tipo, mas hoje foi permitido construir, tem uma edificação enorme lá, 10, 15, 20 andares, e é difícil para isso acontecer, né? Se torna muito caro, né? Muito Se caro. tu pegar, por exemplo, assim, hoje... Como é que vai indenizar, né, tanto apartamento? Vamos pegar a nossa região aqui, de Bombinhas a Balneário Camboriú. Sim. Né? Itapema veio o balneário, que foi conduzindo esse crescimento exponencial. Aí veio Itapema, depois a gente viu Bombinhas, né? E nos últimos 4, 5 anos a gente viu Porto Belo, especificamente Perequê. Então, o que aconteceu? O balneário errou em muitos pontos, acertou muito, mas errou muito. Veio Itapema, que olhou para o balneário e falou, não, vamos fazer isso aqui um pouco melhor, mas ainda errou bastante. Aí veio Bombinhas, que teve um ciclo, não conseguiram corrigir muito a infraestrutura urbana, tanto é que até hoje sofrem com acesso principal. Terrível, né? Terrível. Uma região linda, maravilhosa. Eu amo aquela região mais cara na temporada. Mas é espetacular, são Mas é uma região linda. Eu Eu falo para os clientes que vêm aqui perguntando sobre Bombinhas, né? Nós temos clientes que compraram lá, inclusive. Quando você vier para cá, você vai querer vir e ficar no local onde você está na temporada, ou você tem ideia de ficar e um dia você vai a Balneário, outro dia você vai a Floripa, outro dia você vai a Itapema? Eu gostaria de fazer isso. Falei, cara, então começa a repensar a possibilidade de Bombinhas, porque eu cheguei a ficar 7 horas no trânsito.
de bombinhas. E loucura, aí, né? mas olha só que interessante, né? Porque assim, hoje a Itapema e Porto Belo é uma área conurbada, né? Então a gente não... Uma área? Conurbada, né? Que não, é tudo unificado junto, e quem não conhece não sabe que já entrou em Porto Belo. Sim. A verdade é essa. Praticamente uma orla única, né? Exatamente. Então o que acontece? Porto Belo, ela viu onde todo mundo errou e tá fazendo diferente. Tá fazendo diferente. Então tu já vê as grandes áreas né, não tá aberta a avenida, mas já tá planejado uma avenida. Se alguém for lotear, já tem aquele traçado a ser respeitado, né? São avenidas que realmente vão fazer com que também melhorem a infraestrutura de escoamento de Itapema. Porque nós precisamos mais um acesso para o Rio Perequê, para Porto Belo. É verdade. Né? É verdade. Então, se a gente for pensar no macro, hoje, eu costumo associar muito com o mercado daquela região da Flórida, lá Miami. Sim. Né? Porque lá eles têm os condados. O condado é formado por algumas cidades. Certo. Então, os projetos urbanos são pensados no condado e não por cidade. Planejamento. Então, se a gente começar a pensar, principalmente Itapema, que é uma área urbana consolidada, tem que pensar em conjunto. Independente de partido político, de ideologia e tudo mais. Porque entra nesse âmbito a coisa trava, né? Exatamente, tem que pensar no bem da população e pensar daqui a 10 anos. Como é que nós vamos estar daqui a 10 anos? Então, eu penso que Porto Belo vai puxar a régua de Itapema, principalmente no poder público. Claro que Itapema tem muito recurso. Sim, né? Outorga só o que gera de recurso, né? Eu até estava vendo alguns dados recentemente, parece que o que Itapema recebe em 4 anos de governo é 1,6 bi. 1,6 bi em 4 anos de governo. Fora isso é arrecadação. Fora outorga, fora esses fora outros. Outorga ainda. Fora outorga. Olha só. Então, assim, é um recurso muito significativo. Muito. Tem condições de fazer com que as coisas aconteçam. Verdade. Né? A gente sabe hoje que, se tu pensar todos os projetos que estão acontecendo agora em paralelo, é o Pier, é o mole lá das Oliveiras, é o mole do Rio Fabrício. Lá Fabrício. Agora nós vamos fazer aqui, né? Vai iniciar provavelmente dentro desse ano já o Pier do... 180 dias, de 60 a 180 dias o prazo, né? Pois é. Mas é esse ano, né? Começa esse ano, né? Então, assim, aí tu pega, daí provavelmente não, isso já são obras para pensar no alargamento da faixa de areia. Certeza, ótimo. Né? Então, a gente tem que pensar, e tem condições ainda, Itapema, por mais que já seja uma área consolidada, nós temos condições de pensar em grandes avenidas, de pensar em escoamento de trânsito, porque a gente não pode mais deixar Itapema ser um arrasto, né? Pois é. Não pode ser puxada pelo poder privado, né? A iniciativa privada puxar para que aconteça. Tem que pensar na frente. Exato. E hoje nós temos algumas coisas acontecendo. Né? Tem áreas, existe essa necessidade na realidade, né? Uma necessidade eminente, né, de trabalhar essa questão da mobilidade. Eu acho que na região como um todo, né? Se for começar a abranger, você vai falar até da BR-101, né? Exatamente. Porque a nossa região aqui é uma região que é extremamente desejada. E quando a gente fala em desejo, não são só... O Jeff começou a falar assim, da região sul, né? Que começou a desbravar, mais Rio Grande do Sul, Paraná, aqui Santa Catarina, região do Oeste, compra muito aqui. Mas hoje nós temos clientes aqui na nossa imobiliária e no mercado de Itapema, são clientes do mundo. Principalmente... Posso dar um exemplo? Claro. Na H Empreendimentos nós temos clientes na Nova Zelândia. Olha aí. Na Austrália. Olha só. Áustria, na Irlanda, Estados Unidos, brasileiros que moram lá. Na Nicarágua, não é brasileiro, é nicaragüense mesmo, né? Aí depois temos aqui os argentinos, paraguaios, chilenos, né? O mundo está comprando a nossa região, o mundo está vindo para cá. Então, quer dizer, são situações que precisam ser sanadas, né? O pessoal fala muito ali do posto da Polícia Rodoviária, de mudança, da própria balança que a gente tem aqui perto, que também é um ponto que eu enxergo que tem que ter mudança ali, né? Só que quando vai para o poder público, a gente infelizmente tem isso. É diferente do que você falou. Você tem a experiência e conhece lá a Flórida, já quase todo ano tem algumas imersões e vai para lá, né? E a cada ano que você vai, você vê mudança, né? Você vê mudança e as coisas acontecem, né? Tivemos a pandemia ali de 20 a 22, né? Então a gente acabei não viajando. Sim. Mas eu comentei contigo até em off aqui, né? Isso. Eu fui para Miami em 2019
em uma determinada região lá, eles estavam fazendo, tinha a avenida principal, e eles estavam fazendo uma via por cima. Isso em 2019. E ok, e tava um caos naquela região ali, né? E aí agora eu fui esse ano de novo, agora em abril. Tu acredita, né? Que acima daquela segunda agora estão fazendo uma terceira. Olha só. Então, assim, as coisas acontecem muito rápido. Por quê? Porque o americano, ele olha assim, aqui nós vamos ter um problema de trânsito. Vamos fazer uma obra para melhorar isso trabalhar. Aí. Tem trânsito? Tem, sim, óbvio que tem. Mas eles resolvem muito rápido. Olha só. Né? Então, a partir do momento que nós tivermos nesse ritmo também no poder público, eu não tenho dúvida, nós já somos, a nossa região já é uma região muito desejada. Exato, né? Exato. E nenhum lugar é perfeito. Temos os nossos problemas, mas temos muitas qualidades. Muitas. Se a gente pegar o porquê que tantos brasileiros que nem conhecem a nossa região, sim, que moram em outros países, investem aqui, se a gente pensar numa valorização aí média, vamos botar aí 23, 24, 25% ao ano. Isso. Né? Aí eu vou pegar agora como exemplo a Flórida. A gente foi fazer uma imersão no mercado imobiliário da região de Miami. Quando eles falam que o empreendimento é muito bom de valorização, é 8, 9% tu vê, ao né, ano. A diferença, né? Então, a gente está numa região que realmente é um diamante. Sim. E nós estamos cada vez mais polindo ele. Com empreendimentos diferenciados, com empreendimentos que pensam em como que nós vamos entregar um resultado melhor, como que nós vamos fazer com as pessoas que moram nesses empreendimentos ou que vão investir tenham um retorno melhor. Aí eu digo para você assim, aí precisa também haver essa mudança que eu tenho visto, por exemplo, na própria H Empreendimentos, essa mudança de mentalidade do próprio empresário, que está focado nessa questão do wellness building, né? Da biofilia também. Empreendimentos que já estão trabalhando mais aquela parte da gentileza urbana, de deixar espaços mais para o público. E tu sabe o que é legal? Porque assim, ó, se a gente pensar, lá em 2008, né, quando eu comecei a incorporar, o que a gente fazia? A gente pegava um terreno, nós víamos o que o plano diretor permitia e a gente sabia quantos metros de concreto ia, quantos metros de tijolo ia, quanto de reboco, quanto de mão de obra, e a gente sabia o que ia acontecer. Por quê? Era o que o mercado absorvia. E muitas pessoas não tinham nem o desejo de viajar, e o nosso público era um público local. Sim. Hoje o que está acontecendo? O cliente que compra aqui, ele viaja para Miami, ele viaja para Dubai, ele viaja para Europa. Tem parâmetro de comparação. O que está acontecendo? O que ele vê lá, ele quer comprar aqui quando a gente traz. Exatamente. Então, por isso que eu costumo dizer que o meu hobby é viajar. Né? Então, que hobby bacana, hein? Eu fiquei um pouco amarrado aí 2 anos, né? A gente fica um pouco até meio apreensivo, assim, como é que vai ser, né? Então, isso faz com que a gente traga muita coisa nova. Exatamente, essa experiência fora, né? Enxergar o que está acontecendo fora do país e no mundo, né? E o que você falou agora tem total razão, sabe? Porque enquanto você não tem um parâmetro de comparação, né, Jeff? A tua régua, ela tá estável. A partir do momento que você começa a enxergar eu vou querer um pouquinho de água. Você começa a enxergar algo diferente, novos empreendimentos. Apesar de que eu vou te falar um negócio, Jeff, eu acho que no quesito de arquitetura, hoje nós já estamos na vanguarda hoje no Brasil, né? Falando aí de Balneário Camboriú, falando de Itapema, eu vejo empreendimentos aqui super sofisticados, maravilhosos aqui na nossa região. E agora, o que eu tenho percebido é mais essa preocupação com a questão da saúde, é o que vocês têm aplicado bastante lá, né? Inclusive tem aí um trabalho feito junto com o Dr. Augusto Cury, né? Sim. O próprio Marcos Araújo, que uma hora eu quero que o Marcos Araújo também venha aqui pra gente trocar ideia. Já convidei ele disse que sim, então só precisamos agendar o horário. Legal. Então, assim, são pessoas que estão muito antenadas no mercado e o Dr. Augusto Cury é uma sumidade na questão de emoções, né? De lidar com as emoções. Lidar com as emoções e trazer isso para o teu dia a dia, para a tua vida, né? Para o teu empreendimento, né? Isso é legal, né? É aí que tá, né? Nós já tínhamos essa visão
A nossa empresa ela é uma empresa, e devo muito isso à minha esposa, a Vivian, né? Porque Sim, arquiteta, né? Ela é design de interiores, mas além da profissão e da atividade dela, ela é uma pessoa muito humana. Então, tanto é que ela lida com todas as pessoas que cercam a H Empreendimentos, que estão dentro da H Empreendimentos. Então eu digo até que ela é uma psicóloga. Olha. Até o Dr. Augusto Cury brincou com ela um dia. Eu preciso que tu venha trabalhar comigo aqui. Eu quero que tu... roubar já. Não, né? Porque ela realmente tem uma habilidade muito legal Sim. de lidar com as pessoas. Então essa parte humana da empresa foi ela que foi implantando e eu fui aderindo. E hoje para nós não é mais uma questão apenas... Porque a gente vê muita gente associando a marca com um tipo de produto para elevar... Uma característica de projeto arquitetônico. Exatamente. Né? Para nós já é um propósito. Sim. Né? Para nós já é o quê? O que nós vamos deixar de legado para o que vai vir logo depois de nós? Como é que a gente vai fazer com que os empreendimentos realmente façam sentido na vida das pessoas que vão lá estar? Né? Desde da arquitetura biofílica, a neuroarquitetura, né? Que é uma coisa pouco explorada. Conceitos muito novos, né? Então assim, a neuroarquitetura ela vai fazer com que tu realmente tenha a saúde emocional muito mais saudável realmente. Por quê? Porque tu vai trabalhar com a iluminação natural, tu vai trabalhar com pé direito amplo, com grandes aberturas, com árvores frutíferas dentro do empreendimento. Olha só. Né? Porque quando a gente pensa assim, a neuroarquitetura, biofilia, não é somente a cor da parede, não é somente o verde na fachada. Tem uma série de itens que são essenciais para que isso aconteça. Então, e a saúde emocional? Né? Eu até estava recentemente num podcast e falando sobre isso, né? Porque hoje tem algumas empresas já pensando, tomando cuidado com relação a isso, né? Como que as pessoas vão estar se sentindo. Então, até ouvi isso de um dos incorporadores que adotou o programa Gestão da Emoção do Dr. Augusto Cury no empreendimento dele lá em Goiânia. Ele falou o seguinte, gente, nosso propósito é o seguinte, eu não quero aumentar a VGV, eu não quero aumentar a velocidade de venda, mas se daqui a 10 anos esse programa salvar uma vida de um cliente nosso, já está pago. Olha só. Então, eu chego a me arrepiar. É nobre, né? nobre. Porque nobre. assim, claro que ele tem que ser viável. Claro, né? Tem que ser viável. Claro, mas assim, o interesse primordial é esse, mas o interesse com a saúde, com as pessoas, com a vida humana, isso é nobre, né? E cada vez mais, né, Fabrício? Porque tu pega assim, nós passamos aí por 2 anos e meio, vamos para 2 anos muito, muito severos, né? Sim. E as pessoas viram que os seus imóveis já não estavam atendendo a demanda daquele momento. Então, e nós da H, a gente já estava percebendo isso lá atrás, mesmo sem ter uma pandemia. Certo. Né? Pensando em como que a gente vai melhorar os nossos empreendimentos, como que a gente vai fazer com que esses empreendimentos reflitam realmente a vontade das pessoas, como é que ela vai sanar uma dor, que é a saúde emocional. Hoje uma série de doenças psicossomáticas são desenvolvidas dentro de casa. Certo. Só que ninguém está pensando nisso. O que eu poderia ter naquele ambiente que pudesse amenizar ou eliminar esse risco, né? Exatamente. Aí tem ferramentas do programa Gestão da Emoção, né? O nosso cliente vai poder estar utilizando esse programa. Só que não é só isso. É uma série de itens, desde da arquitetura biofílica, da neuroarquitetura. Por exemplo, imagina só tu no teu apartamento, tu poder ir na área comum e colher lá uma fruta da época, da estação. Imagina tu poder ir lá num determinado momento do local do empreendimento e ter a vista para o pôr do sol. E no outro lado tu vai ter vista para a montanha, ou tu vai ter vista para o nascer do sol, ou tu vai ter uma vista para o mar. Né? Então tudo isso, claro, o que demanda? Não é aproveitar 100% do terreno, a gente vai ter perdas significativas. Obviamente, mais uma vez, tem que ser viável. Mas como é que a gente vai casar tudo? E esse é o grande desafio. É um grande desafio, porque hoje o que eu percebo assim é um adensamento muito grande, não só aqui, eu estou falando de Balneário, estou falando de... talvez o que você falou assim, a gente conseguiu corrigir muita coisa que de repente aconteceu de forma errada em Balneário, a gente corrigiu aqui.
Não tudo, mas a gente tem muita coisa também para corrigir aqui. Balneário Perequê, eu tenho notado que essa questão do adensamento, tipo os recuos entre as torres, a obrigatoriedade de 2 vagas de garagem em apartamentos até 80, com no mínimo 80 metros. Então isso tudo para reduzir aquele monte de carro na rua, para melhorar a circulação do ar, a insolação. Eu sinto que tem que haver essa preocupação do incorporador também. Eu entendo a questão econômica, eu entendo da viabilidade do negócio, mas essa preocupação, mas o pessoal já está se mexendo para isso, né? Tanto é que tu vê algumas empresas já pensando, nós, né, com o Atlantia, que é a obra que nós estamos iniciando agora em Porto Belo. Sim, nós vamos falar dele, muito legal, até por causa de um dos objetivos no enquadramento do vídeo. A questão da gentileza urbana. Como que os empreendimentos vão pensar em gentileza urbana se eles não... O que é gentileza urbana, Jeff? Gentileza urbana é uma ferramenta que você utiliza para que os empreendimentos possam ser mais gentis com o entorno de onde ele está inserido. Não é só com quem mora no prédio. Não é só com quem mora. É com a população em geral. Por exemplo, o Atlantia, depois você pode até fazer um link aí no vídeo. Vou botar umas imagens dele. Vamos Nós temos uma praça na frente do edifício, que vai ter uma fonte, vai ter uma área ali de contemplação. Né? Que é acesso livre para o público. E é do município. Olha aí, legal. Vai ser, obviamente, cuidada pelo empreendimento, sim, mas ela está servindo para a população. Qual que é o nosso objetivo com isso? Nós temos a visão de que nós temos que subir a régua. E o Atlantia, a partir do momento que ele está numa área de expansão urbana, então é uma tela em branco. Né? A partir do momento que ele é uma tela em branco, o que eu colocar ali como marco zero, ele vai ser referência para os outros. Então, se eu coloco um empreendimento qualquer, vai vir qualquer coisa ao redor. Agora, se eu coloco um empreendimento bacana, um empreendimento que tem uma arquitetura pensada, que tem realmente algo que seja disruptivo. Imagina, aí o Fabrício tem uma construtora, ele não vai querer botar um empreendimento do lado meu que não seja no mesmo padrão. Exato. Então a gente puxa a régua para cima. É mais caro? É mais caro. Mas a gente não está pensando só no VGV como ele é conhecido, né? Porque muita gente pensa o VGV, né? O valor geral de venda, sim, né? Nós pensamos o VGV como o valor geral da vida. Legal. Né? Então, como é que a gente vai melhorar a vida das pessoas? Não só de quem vai morar no nosso empreendimento, mas o entorno dele. Isso. Qual é o valor que a gente está gerando para aquele entorno, para aquela vizinhança? Isso, e automaticamente isso aí vai refletir no teu empreendimento também, né? No VGV original, né? Porque agrega valor no empreendimento. As pessoas vão ter orgulho daqui a pouco de poder dizer, não, mora ali. Exatamente. Pô, legal aquele teu empreendimento, né? Aquela área na frente, muito bacana. E agora, aproveitando o gancho do Atlantia, o que eu tenho notado também, Jeff, é que assim, o que eu tenho notado, na verdade, a gente nota o movimento do mercado, né? E acompanhando aí algumas pessoas que pesquisam muito, por exemplo, o Marcos Araújo, que é uma das referências hoje do Brasil em pesquisas imobiliárias, de mercado e tal. O cara à frente do tempo. Ele é à frente do tempo. Eu tenho um livro, não está aqui, o livro dele está na minha biblioteca, lá no meu escritório. Mas é Meu Imóvel, Meu Mundo, né? Meu Mundo. Então ele que ele atualiza as edições desse livro dele e ele vai acompanhando os movimentos de mercado, né? Então hoje a gente já percebe uma movimentação bem diferente no mercado do que a gente via alguns anos atrás. Por exemplo, assim, o jovem mesmo. Eu tenho comentado aí com alguns clientes, alguns amigos. Por exemplo, o jovem da minha época, década de 70. Estudar pra caramba, arrumar um bom trabalho e comprar o seu imóvel. Mas não tinha muita perspectiva de, vou viajar, vou conhecer o mundo, vou conhecer outras culturas, vou isso, vou aquilo. E hoje, o que a gente percebe? Por exemplo, as minhas filhas, cara, o desejo de fazer o intercâmbio, o desejo de viajar o mundo, de conhecer novas culturas. Agora, puxando o gancho mais uma vez do Atlantia, esse perfil de imóvel, esse perfil de moradia, eu vejo ele com uma oportunidade muito grande no mercado, principalmente
no início do vídeo a gente falou para aquele que é um investidor, que gosta de ter uma renda passiva, de ter algo que é seguro, né? Porque o imóvel, desde de sempre, ele foi um investimento muito seguro e concreto, né? Concreto. Sim, literalmente. Literalmente. Então, assim, as pessoas que gostam de fazer esse tipo de investimento, mas por que investir num flat? Por que investir num loft, num estúdio, enfim? Por que investir nisso? Justamente por causa dessas mudanças, né? As pessoas estão migrando, estão mudando, tá tudo muito dinâmico, né? Vou ter uma experiência agora, deixa eu te falar, vou para São Paulo agora já vou deixar o Jeff falar, tá? Que eu começo a falar também. Eu vou para São Paulo agora essa semana que vem, que a gente vai ter a segunda etapa do treinamento lá, e eu fiz uma reserva num Housey. Olha só. Fiz a reserva, quero experimentar o serviço do Housey. Mas fala para nós um pouquinho, então, o que você enxerga disso aí? Tu sabe que essa questão, né, de mudança de mercado e nós procuramos sempre estar na vanguarda. Sim. É claro que respeitando sempre, mais uma vez, o passo que a gente pode dar. Claro. Né? Então lá em 2017, 2018, acho que foi 2018, quando a gente foi um dos pioneiros, ou primeiro, ou segundo, enfim, não vamos falar em ordem cronológica, mas a gente foi um dos pioneiros a lançar apartamentos compactos em Itapema. Mas apartamentos com conceito, né? Que Sim. foi o Flats for Seasons. Isso, eu tenho cliente lá. Exatamente. Cliente lá. Então o que acontece? Flats for Seasons. Mas lá, muito legal o projeto. Fabrício, quando a gente lançou, né, é uma obra em parceria com uma outra consultora, quando a gente lançou, a gente apanhou muito. Porque assim, vocês... Inovando, né? Quem inova normalmente... E era um momento em que as pessoas ainda não estavam tão conectadas com o que está acontecendo lá fora, o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, em Dubai, que são mercados referência para nós, né? Por que eu fiz esse link, né? Eu fui agora em abril para Miami e a gente fez um tour em Miami, Orlando e Tampa, né? E é impressionante os empreendimentos que estão saindo lá e que estão diminuindo a área. Por quê? Ficando mais compactos. Ficando mais compactos. E isso o Marcos Araújo falou no livro dele, que lançou acho que em 2019, no Meu Imóvel, Meu Mundo, ele falava sobre isso. E nós já estávamos lá em 2017, 2018, pensando num projeto de 40 metros. Só que com serviços, com gestão. Porque o grande segredo de um apartamento compacto não é ele ser compacto, é ele ser inteligente. Isso. Então, como é que a gente vai fazer com que esse empreendimento seja inteligente? Como é que ele vai ser um negócio pronto? Porque o teu cliente, quando ele comprou, ele pensou no quê? Eu vou usar 15, eu vou usar 20, 30 dias durante o ano e o restante do período eu deixo para uma empresa profissional administrar e me entregar uma rentabilidade superior ao que o mercado pode me entregar. Isso que o Jeff está falando é um ponto bem importante, muito interessante, inclusive, para nós corretores, para quem vende, porque esses dias nós estávamos conversando sobre isso e existe uma dor, né? Por exemplo, assim, hoje eu trabalho com venda, especificamente com venda. E já estou pensando em ampliar o business da nossa empresa agora para trabalhar também com a parte de locação. E a ideia do flat, quando você, por exemplo, o Atlantia, você ter um sistema que vai administrar esse imóvel, até para mim como corretor eu fico mais tranquilo, porque eu estou vendendo lá, mas daí lá ele não vai cair na mão de outro imobiliário. Ele vai ficar lá dentro do pool de locação e vai gerar uma rentabilidade para o meu cliente que ele está guardando. Vai ficar muito feliz porque ele está recebendo. Vai ficar feliz porque está recebendo. A questão de ser compacto, Jeff, eu vou agora para São Paulo e esse flat que eu aluguei, ele tem 23 metros. É isso aí. 23 metros. Menos é mais. Menos é mais. E só que assim, eu já vi que no prédio tem uma infraestrutura tremenda lá. Eu vou querer gravar lá no prédio, eu vou mostrar no meu canal do YouTube para a turma aí. Eu fui conhecer um empreendimento lá em Miami, na Brickell, que é o centro financeiro da região lá, né? E aí eu fui conhecer o empreendimento. São 600 apartamentos no prédio. Nesse lançamento, está em construção, está na fundação agora. Dos 600 apartamentos, 450 são imóveis entre 30 e 40 metros. Olha só. Uma região extremamente valorizada e valorizada. Então, o porquê que o menos é mais? Porque o mundo está comprando em Miami também, assim como está comprando aqui. Sim. O que o pessoal que está comprando lá tem semelhança com aqui? Quer um negócio pronto. Por exemplo, se eu for comprar um imóvel lá,
Eu quero um imóvel que, quando eu for para lá, eu possa utilizar. E quando ele estiver, que eu não estiver lá, ele pode ser alugado. E tem uma empresa de gestão que vai me entregar uma ocupação ali entre 65% e 70% ao ano, que uma imobiliária não conseguiria. Então, o grande segredo, quando eu falo o imóvel compacto ser inteligente, é que ele tenha uma empresa de gestão, que ele tenha um sistema de automação que faça com que tudo funcione sem necessariamente ter pessoas envolvidas para que o custo de manutenção seja baixo. Claro. Então, se tu pensar hoje, tem a Housee, tem a VHC, tem a City Home, tem a XTay, tem uma infinidade de empresas de gestão. Cada vez aumentando, né? Nós estamos optando hoje em fazer parceria com empresas de gestão que estejam conectadas com a tecnologia, com a automação. Por exemplo, o Atlante, a empresa que a gente está fechando, né? O Fabrício vai alugar o apartamento lá. Certo. O Fabrício fez o check-in, tu vai receber no teu e-mail um acesso e tu vai desbloquear a porta de entrada, tu vai desbloquear a porta do apartamento pelo teu celular. Tu não vai ter uma pessoa lá para te receber, que geraria custo, né? Certo. Mas tu vai ter uma central 24 horas que te responde em menos de 1 minuto. Olha que interessante. E essa central está onde, sabe? São Paulo. Olha aí. Poxa, é impressionante essa empresa, ela... Comodidade, né? Facilidade, Meu Deus, facilidade. Então a gente tá olhando o quê? Tanto é que hoje temos empreendimentos aí que tem 170, 180, 190 metros, temos, tá na nossa esteira projetos desse perfil, mas grande parte dos nossos projetos hoje são apartamentos compactos inteligentes, que vão entregar renda, que sejam um negócio pronto para o teu cliente, para o cliente dos corretores que estão no mercado. E daí, assim, um negócio que é importante falar, por exemplo, assim, a gente está falando dos benefícios para quem vai morar, né? Porque eles falam eu entrei na plataforma da Housee, eles tratam como se você estivesse fazendo, moradia, né? Eles chamam de moradia, né? On demand. On demand, né? Aprendi com o Jeff isso aí. Vou aprender a soletrar. Eu não falo inglês, mas vou aprender. Lembra da TV On Demand, DirecTV? Isso. On Demand, tu contrata o quanto tu quer. E daí o que acontece? Isso é um benefício muito legal, né? Para quem está indo para alugar. Mas para aquele que é o cara que investe, por exemplo, assim, cara... Eu vou fazer um investimento, primeiro que eu tenho o meu patrimônio lá, tem escritura, tudo bonitinho, se eu quiser negociar, se eu quiser dar como garantia, se eu quiser usar isso aí, esse imóvel nesse sentido, eu posso usar. Mas eu tendo a possibilidade, a conveniência de comprar aquele imóvel e deixar ali dentro daquela plataforma que vai fazer a gestão, vai gerar o tráfego, vai para a internet, vai buscar o cliente para se hospedar ali e eu vou ficar no conforto da minha casa só olhando o meu extrato do que está entrando na minha conta. Isso é muito bacana, né, cara? Você já tem mais ou menos uma perspectiva, algum estudo que mostre sobre a rentabilidade do investimento, por exemplo, lá no Atlântia, o que a gente vai conseguir de então, retorno? Nós fizemos ali porque qual que é a vantagem também de você ter uma parceria com uma plataforma dessa? Sim. Ela consegue extrair dados, por exemplo, desses big players, de Booking, Airbnb, Trivago, enfim, eles conseguem extrair dados que a gente não tem acesso. Não tem acesso. Né? Então, se tu perceber a quantidade, o quanto a gente é carente de apartamentos de um dormitório, apartamentos estúdios na nossa região, pela procura que tem, a gente poderia botar aí pelo menos uns 40, 50 prédios nesse perfil. No nosso empreendimento, né, quando a gente pega ali o Atlante, a gente fez uma simulação. Né? Por exemplo, vamos pegar um apartamento de 40 metros do Atlântia com gestão. Tá. Né? Esse apartamento com uma ocupação até trouxe aqui pra gente não... Né? Ah, legal. Uma ocupação de basicamente 52%. Tá? Ele entrega uma rentabilidade de 12,84% ao ano. 12,84% ao ano. De locação. Tá. Né? Então um apartamento aí, basicamente ele vai entregar em torno de 90 mil ano. Opa! Né? Aí o que acontece? Né? Tu pensa assim, tá, mas só 12%? Porque parece pouco, né? Quando tu pensa, tu associa
com... Cálculo de padeiro 1% ao mês. 1% ao mês, tá? Só que enquanto hoje o mercado tá... Quando paga 0,3, o cara... pô, tá bom, né? E aí tem um detalhe. 0,3, 0,4. Hoje vai pegar Aí vamos associar aqui, ó. O cliente comprou na planta. E ele vai esperar ficar pronto e vai ter uma rentabilidade, vamos falar em 10%? 10%. Tá. Só que ele teve uma valorização do patrimônio dele em 25%. Exato. Se tu pegar o Flats for Seasons lá, quando foi vendida a primeira unidade lá em 2018, 220 mil. Olha só. Hoje, piada, né? 730. Não é preço tabela, última unidade vendida. Aí a gente fez uma simulação esses dias, pegou os 220 mil, que não foi pago à vista. Certo. Né? Foram poucas unidades, mas foi vendido 220 mil. Aplicamos o valor 220 mil corrigido a 1,5 ao mês desde lá. Ele deu 400 e poucos mil. Então tu percebe que agora tu pega 400 e poucos mil hoje. O que tu compra com, vamos botar 430 mil, que foi algo próximo disso. O que tu compra hoje com 430 mil na nossa região? Rapaz, um terreno lá no fundão, se der sorte tu acha um terreno lá no fundão dos bairros, né? Tu vai ter que construir, tu vai terminar com projeto, com prefeitura, com pedreiro, né? Aí é que tá, né? Tu comentou, né? Às vezes parece surreal, né? O que a gente tem de oportunidade de valorização. Mas como é que a gente vai passar, como é que a gente vai ser didático para o nosso cliente? Quando eu falo nosso cliente, primeiro a construtora passar para o corretor. Sim. Né? O nosso empreendimento, a projeção aqui é tanto. E depois vocês vão passar isso para o cliente de vocês. Só que aí entra o trabalho profissional do corretor de imóveis. Exatamente. O corretor de imóveis, a partir do momento em que ele se profissionaliza, assim como um corretor de investimento de bolsa de valores, na venda do produto, o cliente vai ter segurança. Exato. Então, aí o que acontece? Ele vai mostrar por referências, aqui valorizou tanto, aqui valorizou tanto. Estudo de casos reais do que aconteceu. Estudo de casos reais. Então, aí o cliente ele vai entendendo, ele vai processando, ele vai vendo que não, realmente faz sentido. E aí tu vai fazer com que esse cliente faça o primeiro investimento e ele realmente tenha esse gostinho. Então, né, e eu costumo dizer que Itapema não seria nem 40% do que é hoje se não fosse os corretores. Porque assim, tanto é que a gente basicamente, só se um amigo vier comprar, que a gente vende direto, senão é só através de corretores. E a gente faz um trabalho muito focado nisso, porque, cara, olha o quanto tem corretor viajando, divulgando a cidade, primeiro vende a cidade, para depois vende a região, né? Vende a região para depois vender o imóvel. Então, assim, é uma profissão que tem que ser muito valorizada, que tem sim que ser mais, a própria classe, a entidade corretora tem que ser mais profissional. Exato. E vou te contar uma curiosidade. Durante a pandemia, tu sabe quais foram as 3 profissões que não foram bloqueadas de trabalhar na Flórida? Médico, advogado, corretor de imóveis. Sério? Olha só. Eles podiam pela importância da classe. Pelo respeito que eles têm. Pelo respeito que tem. Então, Rapaz, assim, nosso sonho, né? sonho. Porque eu entendo que um mercado imobiliário mais profissional, ele melhora para todo mundo. Com certeza. Né? Então, a partir do momento que a gente conseguir profissionalizar as construtoras, conseguir fazer com que construtoras tragam projetos mais inovadores para a região, vai subindo a régua, profissionalizar o meio de corretor, que está nesse processo. A gente sabe que é demorado. Né? Mas aí vocês têm que ir puxando a régua para cima, né? Fazendo esse trabalho, entre outros corretores que vem fazendo um trabalho muito profissional, vai subindo a régua. A gente tem esse é um sonho que eu tenho, sabe? Eu olho para o mercado americano e eu vejo como funciona lá, porque lá é diferente daqui. Lá existe o corretor do vendedor e o corretor do comprador. Existe um respeito muito grande. Existe uma rede onde está concentrado os imóveis e eu posso acessar essa rede para procurar alguma coisa para o meu cliente. Na nossa região, infelizmente, é diferente. Eu também acredito que hoje, na profissão de corretor de imóveis, um dos problemas é a falta de barreira de entrada. Eu sei, eu que venho da administração, tem corretor que vem da engenharia, tem corretor que vem da arquitetura, tem diversas profissões que as pessoas enxergam no mercado imobiliário, uma grande oportunidade e acaba ingressando.
Mas tem muita gente que entra no mercado e quer ganhar como corretor, mas não quer trabalhar, não quer estudar para ganhar o que o corretor ganha. E muita gente acaba prostituindo esse mercado e até denegrindo a profissão, infelizmente acontece no nosso mercado. Eu fiz um vídeo alguns dias atrás, está no meu Instagram. Vou deixar no link aqui para quem quiser ver. Eu fiz um vídeo falando sobre Itapema, a Serra Pelada do corretor de imóveis. Olha só. Porque quem é da minha época aí vai lembrar muito bem lá no Pará, a história de Serra Pelada, como é que era. E a gente do Brasil e do mundo inteiro para aquela região em busca de ouro para ficar rico. E óbvio que não tinha para todo mundo e acabava aquele negócio. E poucos iam lá, conseguiam realmente ficar ricos, a maioria sobrevivia. Outra parte, o que ganhava, gastava lá mesmo, com prostituição, com drogas, com festas. E muita gente batia e voltava porque não se adaptava ao negócio. E dá para fazer um paralelo com a nossa região, só que o ouro aqui é o imóvel, né? O ouro aqui é o imóvel. Então, nesse ponto, assim, eu acho que a gente tem bastante a melhorar. A questão que você falou do corretor de imóveis, nós precisamos, eu digo para a minha equipe que nós vendemos, na realidade, nós vendemos informações, né? E a gente trabalha muito na questão de ética, de princípios, de valores e cuidados com quem a gente trabalha, com quem a gente oferece, que tipo de produto, porque o corretor ele não vive de comissão e ele vive de reputação. Ele precisa ter uma reputação ilibada, não pode ter mácula na sua reputação, para que ele possa ter uma carreira mais longa, né, mais perpétua. Hoje eu vejo, se eu for começar a falar de corretor aqui, eu vou desviar o assunto, então... eu concordo com o que o Jeff falou, graças ao corretor de imóveis Itapema é o que é hoje, porque lá na década de 80, o meu pai lá em Guaíra, no Paraná, trabalhando no seu escritório, corretores de Itapema já batiam a porta oferecendo para comprar. E meu pai se arrepende até hoje de não ter feito a compra lá atrás, né? E tu sabe que assim, se a gente for pensar, né, esse modus operandi, né, de não depender, por exemplo, vai para grandes centros, eles não fazem questão de trabalhar com corretores, trabalham com house própria. Sim. Só que isso é um tiro no pé, né? Porque é o seguinte, o crescimento da cidade, o crescimento de venda e liquidez, ele é orgânico nesse caso. E quando você trabalha com 4.000 corretores, vendendo a cidade. Então, uma consultora não vai trabalhar com 4.000 corretores nunca. Vai trabalhar com 5% disso. Só que, olha, primeiro tu vende a cidade através de 4.000 profissionais e depois vende-se o produto. Isso. A construtora, se ela tiver que fazer esse trabalho, ela não vai sair de dentro de casa. Ela vai esperar o cliente vir. E não vai acontecer uma divulgação ampla da cidade, dos projetos urbanos que estão acontecendo. Exato. Então, é uma via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla. Então, assim, a gente só tem a ganhar com essa parceria muito mais profissional e eu acredito que isso vai se consolidando com o tempo. Né? Eu acredito. A concorrência também acaba obrigando a gente a estar melhorando, né? Puxando. É igual eu falo assim, por exemplo, até dentro do mercado da construção civil. Tipo, o que você tem trazido lá dentro da tua empresa, que é muita inovação, a questão do wellness building, né? da biofilia, a gentileza urbana, enfim, de todos esses aspectos, cuidando da questão emocional das pessoas, né? Vendendo valor, né? nos seus empreendimentos, não só o valor do empreendimento, mas o valor para a vida das pessoas, qualidade de vida, né? Por que está puxando a régua para cima? Porque também, além das pessoas estarem exigindo isso, o mercado se tornou muito competitivo, né? Muito. Então a gente precisa buscar diferenciais, assim como acontece hoje nas construtoras. Poxa, Fabrício, por que você faz tanto trabalho eu gravo muito da cidade, eu divulgo a cidade, mas eu estou preocupado com o desenvolvimento do nosso município, eu estou preocupado com o que está acontecendo. Eu vinha falando tanto do alargamento da FAR, cara, assim, eu acho que eu fui um dos caras que mais vibrou com a liberação da LAI ali, da licença ambiental de instalação do pier.
Porque o quanto eu falava desse PIR para os clientes, só que assim, sabe quando você vai falando e tu sabe que tu depende do poder público, cara, eu estou prometendo, eu estou falando e essa coisa não acontece. Aí quando liberou, eu falei, pô, graças a Deus, né? Vai acontecer. E eu acredito, vai acontecer o alargamento da faixa de areia, hein? É uma coisa que é inevitável. Até acredito que agora que a questão dos moles aí já estão servindo com essa base, com essa finalidade. Acredito muito no Balneário Perequê, porque lá no Balneário Perequê a gente tem lá, você faz parte da CIP lá? Ainda não, não? Meu primeiro projeto lá, então logo vou estar Isso, lá no Balneário Perequê existe lá uma sinergia muito forte da iniciativa pública com a privada. Eu acho muito legal isso aí, né? Eu tenho amigos lá, o César, ontem esteve aqui comigo, da Pax, o Ilan também já fez o primeiro podcast. E são pessoas que participam lá dentro dessa associação e eu vejo o quanto é importante a iniciativa privada estimular, puxar, mas tem que ter essa sinergia para andar junto também, né? Exatamente. Tem que ser feito, cada um tem que fazer a sua parte para que a coisa aconteça, para que a coisa flua, para que a coisa realmente se desenvolva. Falando um pouquinho só para a gente já está com bastante tempo de podcast, né? Mas falando um pouquinho, por exemplo, Balneário, eu vejo hoje que Balneário, ela errou, teve erros e tal, mas Balneário conseguiu corrigir muita coisa. E eu vejo hoje Balneário Camboriú como uma referência. Eu acredito que Balneário Camboriú Itapema, por exemplo, tem muito que se espelhar. Aquele movimento que veio lá atrás de valorização e efeito cascata, Balneário subiu o preço, depois Itapema em efeito cascata subiu, porque as pessoas migraram também, né? Hoje quem compra Itapema antigamente tinha uma diferença maior. Quem compra Balneário não compra Itapema. Quem compra Balneário compra Balneário. Só que hoje quem compra Balneário também já está comprando Itapema. Porque assim as coisas estão se equiparando, né? Ainda a gente está um passo largo de distância. Mas nesse ponto eu vejo que Balneário tem muita coisa para ensinar Itapema, principalmente relacionado ao poder público. Tu sabe que o que eu acho bastante curioso, né? Desde 2008 no mercado imobiliário, antigamente, né, não faz muito tempo, vamos falar aí 15 anos, mas o corretor do centro não vendia minha praia. O da minha praia não vendia centro. Eu sei porque eu construí... Bairrismo? Eu construí na minha praia e fui fazer no centro. Eu tive que abrir um leque de novos parceiros para daí poder vender o empreendimento lá. O bairrismo. E hoje, o que eu estou vendo? Eu estou vendo o corretor de Floripa vendendo Itapema, corretor de Itapema vendendo Floripa, de Balneário vendendo Itapema, de Itapema vendendo Balneário. E isso é muito legal. As barreiras têm caído. Ontem uma amiga nossa de Itapema, né, a Lucide, que é uma corretora lá também da Praia Brava, ela gravou um vídeo também falando sobre isso, sobre as interações, né, as conexões, né, com corretores até do mundo, né? Corretores do mundo. Eu tenho uns amigos que estão trabalhando como corretores, por exemplo, na Flórida, em Miami e tal. E também fora, em outras regiões, Canadá. Até clientes nossos já falaram, cara, tem um amigo meu que é corretor aqui, cara, vocês precisam interagir e tal, para fazer negócio junto e tal. E essas conexões são importantes. Mas, Jeff, assim, ó, que prazer ter recebido você aqui. Esse nosso bate-papo foi bem bacana, bem proveitoso. Nós falamos aí, sim, um pouquinho da história de Itapema, da história do Jeff, falamos sobre a responsabilidade do construtor, a inovação das construtoras, a necessidade disso para a qualidade de vida das pessoas, o foco na qualidade de vida, o foco, um negócio que é muito legal também na saúde emocional, né, nas emoções da pessoa, um negócio bem bacana. Falamos agora também um pouquinho sobre a questão do investimento nos flats, que é um negócio, uma tendência que veio para ficar. Então, se você gosta de investir, bota no teu radar aí a questão dos flats. E vou dizer, não estamos inventando a roda. Isso já está acontecendo em grandes centros dos Estados Unidos, principalmente. Então, assim, ó, aproveitar agora, né? E é uma tendência que veio para ficar. Então, assim, está começando agora. Os imóveis têm, sim, ficado mais compactos. As famílias têm diminuído, né, Jeff? Sim. Eu e você ainda estamos a gente está fora da média, né? Dos velhos tempos, né? Fora da média, né? Temos 2 filhas, né? O próprio no livro do Marcos Araújo, ele fala, né? Que a partir de 2025, as famílias vão ser 2,7.
Ou seja, não vão ser, a média não vai ser nem 3, vai ser 2,5. Eu tenho 2 filhas, então minha família tem 4. Né? Estou totalmente fora da média. Os casais hoje têm optado em não ter filhos, porque é uma grande responsabilidade, a gente sabe disso, e eu tenho orgulho dessa responsabilidade. Eu acho que é um propósito também que tinha na vida. Graças a Deus tenho 2 filhas, são uma bênção na minha vida, minha esposa. Mas os casais hoje eles têm optado em postergar, procrastinar o máximo possível e de repente nem ter filhos, no máximo um petzinho em casa, né, para cuidar, mas quero ver como é que vai ficar a previdência daqui a alguns anos, né? Quem que vai cuidar da gente? Vamos meu amigo, aí nós vamos investir em imóvel de locação. É verdade. Tem que buscar alguma fonte. É o que está acontecendo. Eu brinquei assim, os jovens não estão mais comprando os imóveis, mas os coroas aí na fase de 50 anos como eu, tem que comprar um imóvel para poder atender o jovem. Mas sabe o que é curioso? Porque o que a gente percebe o jovem não compra um imóvel para moradia. Para investir, mas para investir, ter renda passiva, ele compra. Porque ele já está com outra perspectiva, ele já também está enxergando isso. Ele não quer ter o imóvel dele, eu moro nesse apartamento. Ele vai fazer o quê? O trabalho dele permite ele ficar 6 meses fora na Europa, ele vai ficar. E então, ele aluga dele e vai alugar um outro lá. Exatamente. Então, assim, pode ter certeza, a geração que vem, ela vai ter um perfil de compra diferente. E o livro do Marcos Araújo, ele mostra exatamente o comportamento lá, desde 1970, 1980, o comportamento de compra e de famílias. E a família vai reduzir, né? Então, em 2050, a tendência das famílias é ser 1,9. Olha só. Não é nem ter 2 pessoas, ou seja, a família de uma pessoa só. Olha só. Então, como é que a gente vai acompanhar isso aí, né? Fica aí a reflexão. Como é que o mercado imobiliário vai se adaptar à nova tendência, que é a redução da família. Pois é. Nós estamos indo para um caminho muito similar da Europa, que é a redução da família, a redução da população. 2050 é o momento em que a população brasileira começa a diminuir ao invés de aumentar. Santa Catarina é o único estado que vai até 2069 o crescimento populacional. Ou seja, temos aí 47 anos. Tem um bom tempo ainda, né? Tem um bom tempo. Ainda vai crescer. Pois é, foi bem bacana nosso bate-papo. Eu que agradeço. Nós teremos outras oportunidades com certeza. A conversa com o Jeff sempre é muito agradável. Jeff, brigadão. Irmão, muito obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar aqui contigo. Que Deus continue te abençoando, prosperando. Amém, para nós. E a todos nós, né? E as nossas famílias. Assim, quando a gente fala em prosperidade, a gente fala em saúde emocional. Tudo. Né? Saúde física, família, né? Amizades. Né? Isso a gente também tem que cultivar. Obrigado por você que assistiu até agora. Deixa aí teu comentário, o que você achou, teu questionamento. E esse aqui foi o segundo podcast, teremos novos, né? E que Deus abençoe você, sua casa e a sua família. Pode ficar à vontade aí, Jeff, para se despedir. Somente agradecer esse momento, participar aqui contigo, agradecer aos espectadores que estão acompanhando esse vídeo até o final. E espero que a gente possa ter agregado um pouco aí no conhecimento dos corretores, dos futuros clientes. Então, muito obrigado e que Deus abençoe todos. Amém, amém. É isso aí, Jeff. Irmão, mais uma vez, obrigado. Obrigado a você.